as suas Bíblias em Romanos, capítulo 8. Eu não sei se vai colocar aí na tela, eu acho que sim. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14. Romanos, capítulo 8, a partir do 14. Nós vamos ler do 14 até o 17. E eu queria fazer um negócio que eu faço lá na igreja, lá que a gente, de certa forma, congrega e lidera, que eu leio o primeiro versículo, 14, vocês leem o 15, eu leio o 16 e vocês leem o 17. Pode ser assim? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém, amém. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por esse domingo, por esse dia 4 de agosto, um dia memorável na minha vida, com certeza, e eu agradeço também por essa igreja, por essa família, agradeço pela Tua palavra, e peço nesse momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações, que não seja apenas uma letra, apenas uma mensagem dita, mas que possa ser uma palavra espiritual vinda dos céus para o coração desta igreja. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, eu comecei a orar ali com o mestre Alex, e uma coisa que me emocionou, que durante a oração eu lembrei de algo que eu acredito que tenha sido do Espírito Santo. Quando eu era criança, quando eu era magrinho, né? Eu lembro que uma crise que eu tinha é porque eu não conhecia o meu pai. E aí eu ficava perguntando: Deus, por que eu não tenho um pai? E gente, olha, eu passei muitos anos fazendo essa pergunta e eu ouvia um alto silêncio do céu. Falo alto porque assim, era um barulho do silêncio. Já viu o barulho do silêncio? Você entra num lugar todo silencioso, parece que o silêncio faz barulho, né? Era um barulho do silêncio que nada me respondia, até que um dia, muitos anos depois, eu tenho a nítida impressão do Espírito Santo ter me respondido aquela pergunta. Detalhe importante, no dia que ele me respondeu, eu nem perguntei, né? Que loucura, né? Eu perguntava, ele não respondia. Aí, belo dia, ele virou e falou: ó, lembra aquela pergunta que você fez quando você era criança? Então, ele disse: você tem muitos pais. E, orando com o mestre Alex, eu lembrei de um dos primeiros, que foi justamente ele, quando eu tinha por volta dos meus 14 anos, quando esse homem me adotou como filho. Não me adotou de maneira documental, mas com certeza me adotou de maneira emocional e espiritual. Mas aí eu estou falando de adoção, e o texto que nós lemos fala de filhos adotados. E eu ficava me perguntando também, tudo bem, mas por que nós somos filhos adotados? Tinha uma característica interessante naquela época lá que Paulo escreveu essa carta aos Romanos, que eu acho bem legal trazer aqui, que é assim: quando uma criança nascia, o pai pegava a criança no colo. Se a criança estivesse com algum problema de saúde muito grave ou alguma coisa assim, o pai poderia rejeitar aquela criança legalmente. Olha que loucura, né? Era um direito cultural da época, ele poderia fazer isso. Só que o filho adotado não era assim. Se um pai adotasse uma criança, ele jamais poderia rejeitar aquela criança. Ou seja, nós somos filhos adotados. Você e eu jamais poderemos ser rejeitados por quem nos adotou. E aí eu te pergunto: quem
foi que nos adotou? Jesus. Através do seu sangue, o Pai nos adotou, dando seu Filho na cruz para morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia, e hoje nós podemos ser chamados de filhos de Deus. O Pai nos adotou através do Filho, por isso somos adotados, porque jamais poderemos ser rejeitados. Só que existe um processo para entrar nessa família. Eu entrei nessa família espiritual um dia, muito provavelmente vocês também entraram. E eu queria falar um pouco sobre esse processo. Primeira coisa que eu queria é que a gente lesse lá em Gálatas capítulo 3, versículo 26. E eu vou precisar que vocês me ajudem aí colocando os textinhos na tela, por gentileza. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Diz assim, olha: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, para entrar nessa família, existe um primeiro passo, que é a fé em Cristo Jesus. Para a gente entender bem essa situação, eu vou pedir para a gente analisar como se isso fosse um casamento, tá? A primeira coisa que você faz antes de casar é o quê? Estou olhando logo para vocês dois. Que? Vocês se amaram um dia, não? Não é isso? Ou ela já está querendo te matar? Talvez hoje ela não esteja amando tão bem, você errou uma nota ali, né? Mas de qualquer maneira, para você casar com alguém, você precisa, primeiramente, amar essa pessoa. É claro que existem hoje em dia alguns casamentos meio esquisitos, mas os corretos são esses. Esse amor que nós temos por Deus é o que aqui nós podemos chamar de fé. Então, a fé ou o amor é o que te leva a fazer parte dessa família. É o amor que você tem por Jesus, é a fé que você tem nele, que leva você a entrar nessa família. Então, se você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, automaticamente você o ama. Então, se você o ama, seja bem-vindo. Você faz parte de uma grande família. Uma família maravilhosa. Uma família de gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é lugar. E a chave para entrar nessa família é crer. A fé é a chave que abre as portas dessa grande família. E eu acredito que um dia você tenha crido no Senhor Jesus. Você creu, entregou a sua vida para Ele, mas às vezes, mesmo crendo, mesmo tendo entregado a sua vida para Ele, você se sente sozinho, distante, talvez até um pouco abandonado. Mas uma outra coisa que eu lembrei, que o Senhor Jesus falou para mim um dia, é que pode até um pai ou uma mãe te abandonar, Ele nunca te abandonou. Se você crê no Senhor Jesus, não existe nenhuma possibilidade de você estar sozinho. Por mais que às vezes você possa até tentar, tem gente que se esforça para estar sozinho, mas com o Senhor Jesus, você jamais estará sozinho. Mas interessante é que esse é o primeiro ponto. A gente crê no Senhor Jesus, entrega a nossa vida para Ele, para a gente poder fazer parte dessa família. Só que entrar nessa família tem um cerimonial. Quando eu namorava a Thalita, eu ainda não fazia parte da família dela, e nem ela da minha. Convivia, frequentava a casa dela ali de vez em quando. É claro que tinha um horário, o paizão lembra, né? 10 horas da noite tinha que ir embora para casa. Interessante é que eu só podia namorar final de semana. E aí eu trabalhava finais de semana. E um dia eu fui conversar com a minha sogra. Eu falei: sogra, como eu trabalho fim de semana, você deixa eu namorar a sua filha durante a semana? Aí ela me respondeu assim: Lucas, dia de namorar é fim de semana, troca de emprego.
Essa foi a resposta da minha sogra. Mas quando ela permitia, eu frequentava a casa dela ali, mas eu ainda não fazia parte da família dela. Quando foi que eu passei a fazer parte da família da minha esposa? Alguém tem um palpite? Quando eu me casei com ela. Eu me lembro que a minha sogra, não está aqui, que pena, parece até que eu estou falando mal da sogra pelas costas, né? Que absurdo. Primeira pregação do seminarista que passou no conselho é falar mal da sogra. Eu me lembro que a minha sogra, ela era assim, começava a chover, e aqui em São João alaga, né? Aí ela falava assim, ó, alagou a rua tá cheia d'água. É melhor você ir embora para casa agora rápido, porque senão pode alagar ainda mais. Agora ainda dá para você ir. Aí eu tinha que ir embora para casa. Quando tinha um tiroteio, ela falava, ó, vai embora agora, se abaixa e corre, que dá tempo de você chegar. Gente, ainda bem que a minha esposa está aqui de prova, porque ela realmente fazia isso. A minha avó acho que se lembra, né, avó, que eu chegava em casa todo molhado, porque esse horário era 10 horas e o bandido resolveu dar um tiro 10 horas, o problema não era da minha sogra, o problema era meu e do bandido. Esse é o ponto. Só que no dia que eu casei, quando eu peguei a mão da Thalita para sair lá daquele casamento, eu olhei para minha sogra e falei, sogra, posso levar a Thalita? Eu perguntei ainda, vai que ela tinha outros planos, né? Porque ela queria inclusive ir lá na lua de mel com a gente. Falaram até que eu tinha que dar o endereço errado para ela. Ela queria ficar no quarto ao lado, segundo ela. Mas aí eu perguntei para ela se eu podia levar a Thalita. E ela falou, sim, você pode levar a Thalita. E agora ela falou, a partir de hoje, você é meu filho. Velho, eu vou te dizer, se tu arrumar um problema comigo, você vai comprar uma briga com 3 pessoas, com 4, com a minha mãe, que é pequena, mas é braba, com a minha irmã, que é braba e é grande, com a minha avó, que é pequena, mas braba de todas, e com a minha sogra. A minha sogra, ela me liga para conversar comigo, ela fala, Thalita, tá aí? Tá. Oi, Thalita, boa noite. Lucas, e volta a conversar comigo. Aí a Thalita fala, o que aconteceu, né? Porque a partir do momento que eu casei com a Thalita, eu passei a fazer parte de fato daquela família. Agora percebam, o amor que eu tinha pela Thalita, que tenho até hoje, foi o que me levou até esse casamento. Correto? A fé que eu tenho em Jesus foi o que me levou até o batismo. O batismo é o casamento. O batismo é a cerimônia que você professa para o mundo aquilo que você crê. O que é o casamento? O casamento é você virar diante do pastor, que o meu estava chorando no dia do casamento, inclusive, mais do que eu, não, brincando, mais do que eu ninguém. Diante do pastor, diante das testemunhas e dizer, prometo. Você faz uma promessa diante de todos. O casamento, gente, é uma manifestação pública de amor. E o batismo também. O batismo é quando você conta para o mundo todo quem você ama. João capítulo 14 está escrito algo fenomenal. Jesus disse, aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e se alguém me amar, será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Primeira coisa que você fez na sua vida, meu irmão, ou precisa fazer, é crer no Senhor Jesus, é amá-lo de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E esse amor naturalmente te conduzirá a um casamento maravilhoso, que é o batismo. Uma data que ficará marcada na sua vida, e que se você já se batizou, essa data certamente está marcada na sua vida. Eu lembro quão gelada estava a água. Eu era mais novinho, né? Então me botaram primeiro para esquentar a água, né? Aí o resto estava mais fácil. Esse amor, essa fé que te levou ao batismo. Só que quando você casou com o Senhor Jesus, quando você se batizou,
né? Quando você entrou nessa família, você estava super animado, o seu coração estava radiante, foi uma verdadeira lua de mel. Mas parece que com o passar do tempo, o casamento foi entrando em dificuldade, foi começando a faltar comunicação, diálogo. Parece que as coisas começaram a não se encaixar e hoje, talvez você até tenha o Senhor Jesus na sua casa, mas parece que você está separado dele. Eu quero que você se lembre do dia que você casou, com o dia que você entrou nessa família. Eu quero que você se lembre do dia que você amava tanto o Senhor Jesus, a ponto de gritar para o mundo inteiro: eu creio. Pois um dia te perguntaram: você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? E você encheu o peito e disse: sim, eu creio. E alguém te batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você se lembra do amor que você sentia nesse dia? Eu gostaria que você trouxesse ele à memória hoje. Lembre-se do dia que você entrou nessa família, do dia que você passou a pertencer a essa família, e no dia que disseram para você, que o Senhor disse para você: agora você é o meu filho. Da mesma maneira que a minha sogra disse para mim no fim do casamento, o Senhor Jesus certamente disse no seu coração: agora você é o meu filho. Então a primeira coisa que você fez foi ter fé. Você amou o Senhor Jesus e essa fé te conduziu a um casamento, que é o batismo. Só que depois que você casou, você passou a fazer parte de uma família, e essa família tem direito a heranças. Olha que maravilha. Às vezes a nossa herança é dívida, né? Mas essa família tem duas heranças maravilhosas. A primeira está em Mateus capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 11. Mateus capítulo 7, do versículo 9 ao versículo 11. Diz uma coisa extraordinária. Olha: ao qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra? Presta atenção nisso aqui, gente, olha só. Assim, se nós que somos maus, sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está nos céus dará o que é bom aos que lhe pedirem. A herança dessa família tem duas características. Primeiro, você tem uma herança no céu, mas você também tem uma herança na terra. A herança que você carrega nessa terra é saber que um Pai bondoso e amoroso, Ele cuida de você. Ele está com você. E Ele provê a nós tudo aquilo que lhes é necessário. Eu acho esse texto tão profundo, porque ele fala assim: se vocês que são maus dão bons presentes aos filhos, quem dirá o Pai que é bom? Então, se você tem um Pai que é bom, não há necessidade de você perder noites de sono por coisas dessa vida. Uma das coisas que foi lido ontem na formatura, né, um dos textos que eu acho muito interessante, Paulo escreve que eu foco os olhos naquilo que não se vê, pois aquilo que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. O Senhor Jesus, Ele tem algo maravilhoso guardado para você ainda nessa terra. Então não há necessidade de você se preocupar tanto com coisas desse mundo, sabendo que um Pai bom e amoroso tem uma grande herança preparada para você. Mas essa herança, ela não fica apenas nessa terra. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 4, diz algo também muito importante para a gente.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Diz assim, olha: para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para quem? Para nós. A herança de Deus é aqui na terra. Se você faz parte dessa família, existe uma herança na terra, mas até mesmo essa herança na terra, um dia ela tende a se perder. O carro que você tem, a casa que você mora, ela não vai existir um dia, mas a herança que temos no céu, essa jamais se perderá. Mais uma vez, João capítulo 14 diz algo extraordinário: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Esse Deus é extraordinário e é a família dele que você pertence. Primeiro você creu, essa fé te levou ao batismo. Depois que essa fé te levou ao batismo, você passou a ter direito a duas heranças maravilhosas. Só que tem um detalhe, e esse é bem difícil, tá? Quando você entra para uma família, você passa a ter parentes. Eu, por exemplo, eu tenho um cunhado maravilhoso. O cunhado é bom demais. Quando ela namorava a Thalita, nós sentávamos no sofá, e aí eu tinha que ficar com a postura, eu não podia inclinar, porque senão minha sogra me expulsava. Tinha que ficar prumo, entendeu? Depois que eu casei, passei a ter dor nas costas, porque eu passei a deitar no sofá, a coluna foi pro beleléu, né? Mas antes de casar eu não tinha, porque eu tinha que ficar com a postura ereta no sofá. E aí o meu cunhado pequenininho, ele subia nas costas do sofá, engatinhando. Quando ele chegava no meio, entre mim e a Thalita, ele pulava de cabeça. Se tu não agarra ele, ele bate com a cabeça no chão. Inclusive, isso já aconteceu uma vez, acho que quase quebrou um dente, quase quebrou o nariz, foi um desespero, começou a sangrar, porque ele pulava. Você estava lá vendo televisão, aí ele começa a subir sem você ver, de repente ele pula. Era o que o meu cunhado fazia. Hoje em dia não mudou muito não, tá? Continua pulando às vezes. Mas isso são os parentes. Posso te dizer uma coisa? Tem um parente seu do seu lado. Dá uma olhada para o seu lado aí, vê se esse parente é bonito, é meio esquisito, vê se ele é meio legal. Tem uns parentes que é meio pão duro. Eu estou olhando para um parente aqui que é pão duro que dói. Mas são os nossos parentes. Esses parentes são os nossos irmãos. Quando você entra para uma família, o irmão da minha esposa, ele virou meu irmão também. Fazer o quê, né? Entende? Então, você tem irmãos. Só que os seus irmãos não são como você. Não são como você. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu aprendi algo extraordinário no ano passado. Deus não nos ama por causa do que fazemos, Ele nos ama por causa do que somos. Não é o que eu faço que faz o Senhor Jesus me amar. Ele me ama porque eu sou filho dele. Porque se ele me amasse por causa do que eu faço, ele certamente não me amaria. Porque as minhas atitudes não são suficientes para conquistar o amor de Deus. O que conquista o amor de Deus é o que eu sou, filho dele, comprado pelo sangue do Cordeiro. O preço foi alto demais, então ele me ama. Só que da mesma maneira que Deus não nos ama por causa do que fazemos, nós também precisamos amar os nossos irmãos, independentemente do que eles fazem. Primeiro você creu,
a fé te levou ao batismo, esse batismo te deu duas grandes heranças, essa fé que levou ao batismo, Deus deu duas grandes heranças, você passou a fazer parte de uma família com diversos irmãos, um mais diferente e esquisito do que o outro, e o Senhor Jesus está dizendo uma coisa para você: eu te amo mesmo você fazendo o que faz, então ame o seu irmão mesmo ele fazendo o que ele faz. Às vezes é difícil amar os nossos irmãos, mas nós devemos amá-los por aquilo que eles são, e eles são os nossos irmãos. É a identidade deles, é a nossa identidade. Então, independentemente se seu irmão é chato ou não, talvez ele até seja, lembre-se que às vezes nós também somos chatos. Às vezes nós também acordamos mal-humorados, às vezes nós também erramos. E se um dia você creu, testemunhou a sua fé através do batismo, recebeu essa herança, saiba que você tem irmãos que nem sempre vão te agradar. Mas você não consegue deixar de amá-los. Você não pode fazer isso, porque o Senhor Jesus não deixou de te amar por causa daquilo que você fazia. Ele te amou, Ele te ama e eternamente te amará. Eu acho muito interessante que, se você vê nas redes sociais, tem um monte de gente que fala que se desviou por causa de pessoas na igreja, que alguém as feriu, que alguém a machucou, alguém fez alguma coisa, falou alguma coisa. Por que eu acho interessante? Porque todo mundo aqui tem ou já teve um emprego, e com certeza você já teve ou tem um chefe chato, e um colega pior ainda. Mas eu não conheço nenhum que disse assim: vou fazer o seguinte, eu vou parar de trabalhar, porque o povo do trabalho é muito chato. Eu já vi gente pedindo demissão porque o povo é chato, mas procurando outro emprego depois. Sabe por que você trabalha, mesmo sabendo que o povo é enjoado? Mas você trabalha porque você precisa. Se você não precisasse trabalhar, se eu não precisasse trabalhar, provavelmente eu não iria para o meu trabalho todo dia, apesar dos meus colegas de trabalho serem maravilhosos. Se estiverem assistindo aí, um beijo para vocês, e são maravilhosos mesmo, dei sorte dessa vez. A gente precisa trabalhar, por isso que a gente vai para o trabalho. Da mesma maneira que a gente precisa fazer parte dessa família, a gente precisa frequentar esta casa. Não tem como você simplesmente deixar de ser irmão do seu irmão porque ele fez algo que você não gostou. A minha mãe já fez coisas que eu não gostei, principalmente quando ela brigava comigo quando eu era criança. Eu não gostava muito, não, mas ela não deixa de ser minha mãe por isso. A minha esposa torce para o Flamengo, eu continuo amando. Vocês veem que ninguém é perfeito. Vou apanhar daqui a pouco. Entendem? O ponto todo é que você tem que amar quem está do seu lado por causa daquilo que ele é. E o que ele é? Ele é o seu irmão. Mas olha, o último ponto, e aí eu já chamo o pessoal para a ceia, porque o último ponto está conectado a isso. O último ponto, meus irmãos, é que a família, geralmente, ela se reúne assim que é possível. Nem todas conseguem se reunir com tanta frequência, mas elas se reúnem. Eu me lembro que quando eu namorava com Thalita, a vozinha dela ainda era viva, e toda sexta-feira tinha janta na casa da avó da Thalita. Toda sexta-feira. Era interessante que às vezes eles discutiam se eu poderia ou não ir para o shopping com a Thalita, né? E eu já tinha, sei lá, 3, 4 anos de casado, mas faz parte, né? E interessante que a gente também se reúne,
Nós, como igreja, nos reunimos para poder sentar à mesa. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 26, conta uma história da reunião dessa família. Essa família, ela se junta para se reunir e é essencial que você também faça isso. Você um dia creu, essa fé te levou ao batismo, e essa fé que te levou ao batismo te deu duas heranças. Além dessas duas heranças, te deu um monte de irmãos diferentes, mas irmãos. E você precisa se juntar, se reunir com esses irmãos. Isso é um casamento. O casamento você ama, você casa, passa a ter a herança um do outro, herança familiar, herança sentimental, passa a conviver com os familiares ali, mas você precisa se reunir, sentar à mesa para comer. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao versículo 26. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Nos reuniremos, sentaremos à mesa nesta terra até que Ele venha, para que quando Ele vier, nós continuaremos nos reunindo, sentados a uma mesa, junto dEle, diante dos anjos, e estaremos para todo sempre sentados à mesa com aqueles que são os nossos irmãos. Mas olha, eu disse para você que para fazer parte dessa família você precisa crer no Senhor Jesus. Então a ceia é para aqueles que creem no Senhor Jesus. Os discípulos, eles se reuniram para ceiar com o Senhor Jesus e todos ali criam nele. Mas Lucas, aqui em Jardim Meriti, só participa da ceia quem é batizado. Sim, porque se você crer no Senhor Jesus e tem água, Filipe disse: o que te impede de ser batizado? É por isso que somente aqueles que são batizados participam da ceia. Porque se você ama, você vai querer conduzir este amor a um casamento. Então eu te desafio, se você crê no Senhor Jesus, oficialize esse amor, casa logo, marca logo essa cerimônia. Vamos! Não deixe para amanhã o que tem que ser feito hoje. O que é o amanhã, gente? O que é o amanhã? A não ser planos que podem ser frustrados, planos nossos. A ceia, portanto, ela é um memorial, como está escrito nesse texto. O pão não se transforma em carne, nem o suco se transforma em sangue, mas nós fazemos isso para lembrar do que o Senhor Jesus fez por nós, e foi graças a esse sacrifício que hoje nós podemos fazer parte dessa grande, maravilhosa família. Se você crer no Senhor Jesus e é batizado, eu te convido a cear.